volta, nós estamos aqui recebendo a visita, quero agradecer a presença dele, inclusive já tivemos oportunidade de conversar muitas vezes lá em Garopaba, às vezes também em outros momentos, fora da política, dentro da política, e para nós aqui, muito prazer receber o vereador de Garopaba, Rodrigo, né, que está nos visitando, vai trazer algumas informações desse primeiro mandato dele de vereador eleito, ele que já teve seu nome também vinculado a outras eleições a nível estadual também aqui em Santa Catarina, mas vamos apresentar para vocês de acordo com a nossa entrevista aqui. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo à nossa Rádio 89. Obrigado pelo espaço. É sempre um prazer. Eu sempre digo, né, me convide que eu vou, porque eu gosto de falar, gosto da rádio, sou jornalista de ofício, né? Isso. Já trabalhei em rádio, sei da importância da rádio hoje aqui nas nossas regiões, aqui Garopaba e Imbituba. Agradecer, mandar um abraço para os ouvintes da 89.3 FM. Tive semana passada, inclusive, na Rádio Coirmã. Coirmã, né? Na 94 lá, né? Na 94, acompanhei um pouco também a tua entrevista lá. Pra gente falar também sobre um dos assuntos que a gente também vai tratar aqui, que é o nosso PL da compostagem, que a gente está aí construindo, né? A aprovação dele na Câmara de Garopaba. Não está muito fácil, mas estamos, inclusive, indo para a rua, conversando com a imprensa, conversando com as pessoas, levando esse projeto para outras cidades, para mostrar a importância dele para o município de Garopaba, né? Rodrigo, um pouquinho da tua história, né? Você jornalista, mas de que cidade mesmo aí tu é? Como é que foi tua vida aí antes de entrar na vida política? Eu hoje moro em Garopaba há quase 10 anos, mas eu sou natural de Esteio, né? Sou filho de uma gaúcha da Serra e de um catarinense de São João do Sul. Sim. Inclusive quero mandar um abraço. Ontem no desfile de carro de boi que teve em São João do Sul. São João do Sul tem o maior desfile de carros de bois do Brasil. Certo. Né? Terra do meu pai, lá no extremo sul aqui do estado, e quem ganhou a prova de baliza foi um garopabense. Olha aí. Então, para mim é uma satisfação, porque eu sou autor da lei que torna o carro de boi patrimônio cultural da cidade, torna o desfile patrimônio de Garopaba, né? Inspirado também muito na terra lá dos Oliveiras de São João do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, eu trabalhei, já estou há 20 anos no PT, né? Militante do PT, sempre no Partido dos Trabalhadores. Uma boa parte dessa militância, 8 anos dela, eu fui chefe de gabinete de mandato de vereador. Certo. Então já carreguei essa experiência, né, aqui para Santa Catarina, já lá do Rio Grande do Sul. Eu lembro, inclusive, quando eu concorri a prefeito em 2020, uma coluna tua na Impresso Catarinense que tu dizia assim: jovem visionário. Eu tenho até hoje esse recorte lá. Olha, e a gente eu brinco em casa com a minha esposa, a Graziela, que deve estar nos acompanhando agora no horário de intervalo do almoço dela, que a gente sempre brinca isso, é o jovem visionário, né? São os primeiros elogios. Depois eu tive uma outra conversa com outro jornalista que falou uma coisa parecida também. Tu guardou. E isso eu guardei porque, de certa forma, claro, agradeço muito o elogio, né? Mas é uma forma, assim, de reconhecer o peitaço que como a gente fala no Sul, que a gente deu aqui, né? Sim. De encarar uma eleição chapa pura em 2020, sem estrutura, o partido completamente desestruturado, como era o PT em Garopaba, estava resumido a uma reunião de garagem, né? Meia dúzia de pessoas. A gente sair disso. Antes de eu assumir a presidência, inclusive estou me despedindo da presidência do partido esse ano, em setembro. Por uma questão de também que o partido tem que ter independência do mandato. Sim, né? Você não quer uma reeleição, né? De forma alguma. A gente fez uma eleição de consenso. O novo presidente do partido é o Marcelino, já concorreu vereador algumas vezes ali do Ouvidor, nativo do Ouvidor. E lá em 2019, antes a gente assumir o partido, a votação do PT, Newton, eram 168 votos, com o nosso companheiro Luiz do SAMU, quando concorreu a vereador. Sim, lembra? 168 votos. Esse era o tamanho do PT. A gente salta disso para um vereador dentro da Câmara, né? Com o quinto mais votado, 887 votos. Se eu não me engano, quase 10% da votação da cidade. Então, uma votação muito expressiva, que, claro, não é uma votação só minha, né? Ninguém faz nada sozinho, essa é uma construção de 30 anos que o PT está comemorando esse ano, que nos colocou dentro da Câmara. Então, essa é um pouco da nossa história, né? E aí tá aí um pouco dessa ideia da coisa do visionário. Jovem eu já não sou mais, né? Deixei de ser jovem aos 29. Estou com 42 para 43 agora. Isso também mostra um pouco da crise que a gente tem na política, né, Renato? Sim. De ter mais jovens mesmo, de fato, com 20, com 30 anos, participando de verdade da política, né? Construindo a política, ocupando cargos públicos. Sim. Quando, né, teve a eleição agora que você foi candidato a
a vereador, né, junto colocando seu nome como Jean Ricardo, candidato a prefeito, né, quando saiu a tua eleição, independente de partido, sabe? A gente está falando aqui independente de partido, independente de questões partidárias. Eu fiquei bem feliz pelo teu nome, porque eu trabalhei em Garopaba, né, e acompanhei esse teu trabalho lá de querer sempre o bem para a cidade. E quando eu estou aqui, confesso, quando eu estou aqui no momento da eleição, que a gente vai acompanhando Ibituba, Garopaba, Paulo Lopes, né, as cidades mais perto, e que sai assim a relação dos vereadores eleitos, né, de todas as cidades, que eu olhei para Garopaba, que vi teu nome, eu fiquei bem feliz e confesso que fiquei bem emocionado, porque eu sei que não é fácil, né? Eu sei que não é fácil, eu te conheço, a tua história de luta, de visitar no pé no chão, conversar nos olhos. E hoje em dia, né, infelizmente também, hoje em dia não, há muito tempo também a política, as pessoas acham que quem tem que vencer, quem tem que ter dinheiro. Então, quando eu vi o teu nome ali, Rodrigo, eu fiquei bem feliz, independente de partido ou não, pelo teu nome, como eu disse, pela tua história. Então, e eu, naquele momento, eu dizia o seguinte para mim mesmo: Rodrigo eleito, ele vai fazer um trabalho de vereador, vai fiscalizar, vai contribuir muito com o município, como está acontecendo, né? São 6 meses já de mandato, passou muito rápido. Passa rápido, né? Passou muito rápido, mas é isso, essa é a nossa votação e a nossa eleição, ela é resultado de uma construção coletiva, de muitas mãos que pegaram junto, que acreditaram. Eu sempre agradeço muito a confiança das pessoas. E ali na apuração, a gente sabe que a gente estava, logo que saiu a apuração, a gente conseguiu pegar dos principais colégios, dos maiores colégios da cidade, e aí a gente já tinha em torno de 600 votos. E ali a gente já tinha uma noção de que o trabalho foi... A gente vai se eleger, que essa era mais ou menos o voto que a gente tinha no papel. Sim. Né? A gente extrapolou um pouco para além do que a gente estava prospectando, né, de apoio do voto no papel, que minha contagem de voto é assim: apoiador, quantos votos tem? Tem tanto. E eu vou botando isso no papel, a gente vai sempre fazendo resumo, sempre jogando para baixo, né? O cara me disse que tem 10, eu disse, então tem 5. Não, tem que ser assim. Para poder, se alguém, a surpresa tem que ser positiva. Porque tem pessoas que dizem, olha, vou te ajudar com 5, mas de repente essas pessoas te ajudam com 10. Tem gente que diz que com 10, foi o que aconteceu. Essa pessoa cai para 3, então assim. Foi o que aconteceu. A surpresa tem que ser sempre positiva nessas horas, né? A gente não pode se iludir, tem que fazer a campanha com o pé no chão. Eu aprendi isso desde lá de 2008, 2006, quando eu comecei a me envolver com campanha. E aí a gente vendo que a gente ia fazer a votação necessária para entrar, mas a gente estava com medo porque a gente não tinha atingido ainda o quociente eleitoral. A gente entrou na primeira sobra, né? Então, na sobra que a gente conseguiu entrar. Eu fiz mais da metade dos votos totais da nossa chapa, né? Da Federação Brasil com Esperança, que inclui PT e PCdoB em Garopaba. Mas no final deu tudo certo. Isso é resultado de um trabalho de pelo menos 4 anos na cidade, intensos, né? Concorri em 2020. Fui para os movimentos ambientais, sociais da cidade em 2021, concorri a deputado estadual, fiz a segunda maior votação da cidade, e aí isso tudo foi construindo, né? 2023, 2022 a gente reelege o presidente Lula, começamos aí construir essa ponte com o governo federal, buscar recursos com o governo federal, com os nossos deputados. Aqui eu preciso reconhecer assim a ajuda muito grande que a gente teve desde essa época do vereador Jean Ricardo, que hoje é superintendente da pesca. Ele estar também na superintendência da pesca é resultado desse trabalho que a gente tem feito em 4 anos, que se soma com essa caminhada do Jean, né, que já vem há muitos anos trabalhando na política. Então, tudo isso é uma construção que a gente está começando, na verdade, né, Arena? Eu estou 6 meses de mandato, já estamos fazendo algum barulho aí, alguma bagunça na Câmara. Olha, o Kiko, que é daqui, né, tá aqui mandando um abraço. Manda Kiko um Mirim. abraço aí pro Rodrigo aí. Diz que é o Kiko aqui do Mirim, que ele já sabe quem é. Manda um abraço pra ele, tô escutando vocês. Valeu, Kiko, um abraço. Valeu, Kiko, um abraço. Eu gosto muito do Kiko aí, tá feliz da vida do seu Fluminense, conseguiu passar aí pra semifinal, né, da Copa do Mundial de Clubes. Um abraço, Kiko. Ô, Rodrigo, você tem um projeto aí que inclusive a gente vai falar sobre ele, que é a questão tornar a reciclagem de resíduos orgânicos obrigatório, né, em Garopaba. Isso, exatamente. Fique à vontade para falar sobre isso, como foi a ideia. Esse projeto, em primeiro lugar, eu preciso sempre reconhecer, ele é inspirado numa lei que o Marquito, hoje deputado, implementou em Florianópolis quando era vereador. Tive até a oportunidade de conversar com o Marquito no sábado. O que é bom se copia, você diz, né? O que é bom, é isso que eu estou falando dentro da Câmara. A gente não precisa reventar a roda. A dizer eu que fui o criador. Eu não tem nenhuma fui questão lá na de cidade ego, tal, vi, não tem problema nenhum. Inclusive, eu acho que a gente tem que ter capacidade. Não é um projeto polêmico, é um projeto que vai gerar impacto positivo no orçamento do município, vai gerar economia.
A gente não pode colocar os interesses partidários, ideológicos acima de coisas boas para a cidade. É isso que eu estou tentando convencer os vereadores da situação, sabe, Arenilton? Porque eles estão tentando trancar alguns projetos que sempre são propostos, são bons projetos pela dita oposição, que eu até busco não falar assim, porque assim, nós somos vereadores que não temos vínculo direto com o governo, é só isso. Nós somos independentes nesse sentido. As reuniões podem acontecer. Exatamente. Faz parte, né? Faz parte. E a gente ter projetos que são bons, só porque a gente que está propondo, então não tem validade, né? Daqui a pouco eu vou ver outro vereador apresentando o mesmo projeto, como já aconteceu nessa legislatura, em outras discussões que nem envolvem o nosso mandato. O que é mesmo? O que é que você trouxe de ideia de Florianópolis para Garopaba que pode se expandir também para outros municípios? Esse PL da compostagem, como a gente tá chamando, ele é na prática o quê? Ele cria uma obrigatoriedade do município a não enviar mais resíduos orgânicos, que é o resto de alimento, o resto de poda, para o aterro sanitário lá em Biguaçu. Por quê? Porque, em primeiro lugar, isso tem um custo muito alto para o município. Hoje de translado? De translado, de pagar para a terra para botar no aterro, né? O transporte desse resíduo. E o transporte desse resíduo e o pagamento para enterrar ele no aterro de Biguaçu, ele é medido por onde? Pela pesagem, pela tonelada. E hoje, isso todo mundo sabe, uma folha de papel, aqui quem está olhando uma folha de jornal, ela não pesa nada. Sim. Uma garrafa de plástico não pesa nada. Essa garrafa aqui vazia de plástico não vai pesar nada. O que pesa? É o orgânico, porque ele é molhado, ele é pesado, ele é resto de alimento. Sim. Hoje, segundo os dados da Política Nacional de Resíduos Sólidos, no Brasil, em torno de 45% do que é coletado e enviado para o aterro é resíduo orgânico. Os dados que a gente tem em Garopaba giram em torno de 40%. Então vamos jogar ali que com a cidade vai crescendo, a gente pode chegar até metade do que é resíduo orgânico sendo enviado para o aterro. Quando tu tira isso dessa conta do recurso público, tu está gerando uma economia muito grande. A cidade vai parar de pagar metade do que ela paga hoje em valores de peso. Então, nosso primeiro objetivo em atacar é isso, reduzir o custo público, né, permitir que o município possa investir isso em outras áreas. Para onde vai? Aí isso que é a questão. Aí é a cereja do bolo. Aí é a cereja do bolo, que é o que o projeto coloca. Tem 3 possibilidades. A gente trabalhar via institucional, ou seja, a empresa que é contratada já pelo município. Hoje é a Resame, que já adequou, inclusive, tem um pátio de compostagem, investiu quase R$500 mil nisso. Recebeu consultoria na época, o Marquito não era nem vereador ainda, veio em Garopaba explicar como é que se fazia. Usou o exemplo de São Paulo, a cidade de São Paulo, o município de São Paulo tem vários pátios públicos de compostagem da gestão do Fernando Haddad, adequado para poder receber os grandes geradores. Então, a via institucional, que são as empresas contratadas pelo município, elas atenderiam e já estão atendendo assim de forma muito incipiente ainda os grandes geradores. Os grandes geradores são quem? Os restaurantes, as escolas. Sim. É quem gera volume de comida todos os dias. São toneladas por dia que o município gera, que a cidade gera, né? Depois disso, a gente também tem a possibilidade de iniciativas coletivas, comunitárias. Então, o município poderia fomentar, a partir dessa lei, uma rua que vai fazer a sua compostagem, um bairro, uma igreja, né, um centro comunitário, vai poder usar um terreno institucional do município para isso, né, para evitar enviar para o aterro. E também a possibilidade das pessoas contratarem, terem no futuro descontos progressivos no seu IPTU por essa iniciativa sustentável, de enviar isso para empresas menores, que também a gente já tem. Eu visitei 3 iniciativas na cidade, 2 pequenas, familiares, e a Resame. Todas elas olharam com bons olhos o projeto da lei da compostagem. Inclusive o Joaquim da Resame propôs 2 emendas no projeto que a gente quer apresentar, se a Câmara permitir que esse projeto seja debatido, porque nem isso está acontecendo, sabe, Arena? Eu estou vindo aqui, na verdade, nas rádios, denunciar isso. Denunciar a falta de debate que a gente está tendo hoje. Não está tendo debate na Câmara de Vereadores, e isso não é culpa do presidente, tá? Quero deixar bem claro isso. O presidente da Câmara, o vereador Edmundo, ele tem tido uma postura extremamente democrática. Esse é um gestor de verdade. Eu preciso reconhecer isso, e eu falo isso para o Edmundo, falo na tribuna, com todas as diferenças que a gente tem partidárias, ideológicas, políticas, mas o Edmundo entende qual é o papel do Poder Legislativo. A gente está tendo uma postura autoritária e arbitrária do vereador Felipe do Agro, quando ele preside a CCJ. E aí eles tentam derrubar o projeto já na CCJ, não permitindo o debate dele nas outras comissões, tampouco com a população, né? A gente não está pedindo pressa, a gente quer que os vereadores possam fazer emenda, não tem nenhum tipo de egoísmo, de ego. Não, o projeto de lei é meu, eu propus, né? Se alguém queria propor antes, que demorou, a gente está propondo isso.
E no final desse processo todo, Arenito, além da gente gerar economia para o gasto público, né, para o dinheiro público da cidade, para o erário, a gente também vai estar gerando, no final desse processo, em vez de a gente estar enterrando dinheiro público, levando orgânico para o solo, enterrando de qualquer jeito, gerando poluição do solo, gerando poluição ambiental, gerando queima de combustível, né, que também é um dos grandes geradores de gás carbônico hoje que a gente tem no estado de Santa Catarina. O grande contribuinte, a grande contribuição que o estado de Santa Catarina dá para as mudanças climáticas, para a crise climática, é a queima de combustível excessivo, né, por vários motivos aqui que a gente em outro momento pode discutir. Em vez de fazer isso, a gente vai estar gerando um composto que é um adubo. A compostagem ela gera dois produtos diretos: o composto orgânico, que é um adubo que é a terra preta, que pode ser voltar para a agricultura, para o solo, e também o biofertilizante, que serve não só para a agricultura, para a horta, para um cultivo de alface, de hortaliças, mas também para a jardinagem. Tudo isso pode ser tanto ser distribuído pela empresa ou ser vendido pelas empresas menores. Então, o que eu falo é que criando essa obrigatoriedade, que é o que já está acontecendo em Florianópolis, tu cria uma nova cadeia produtiva circular, que começa no agricultor, na comida que sai da terra, vai para a mesa, vai para o restaurante, vira resto de alimento, vai para a compostagem, vira esse composto e volta para a terra. Né? Volta para ajudar uma troca de benefícios. É uma troca de benefícios, em vez de a gente estar poluindo o solo e enterrando literalmente dinheiro público. A gente está enterrando hoje quase metade do que a gente paga hoje precisaria estar sendo pago. Eu nem vou entrar na reciclagem do resíduo seco, que é o plástico, que também, né, pela Política Nacional do Resíduo Sólido, que é uma lei federal que existe desde 2010, diz o seguinte: os municípios não podem mais mandar seco e orgânico para o aterro, tem que mandar o que a gente chama de rejeito. Isso que seria o lixo, né? Que não tem mais o que fazer com ele. Tipo assim, um equipamento de um hospital, nessas coisas. Enfim, coisa contaminada. Papel higiênico, essas coisas, né? Até papel higiênico poderia ir para compostagem. Né? Inclusive a gente coloca dentro do nosso projeto de lei, porque o meu banheiro é assim, meu banheiro é seco. Eu não tenho coragem de usar a água da cachoeira do Macacu para dar descarga no meu vaso. Uma água tão boa. Uma água tão boa, pura, né? Tem gente que vem do estrangeiro para poder beber a nossa água aqui, ter terra aqui por conta disso. Então, o que a gente faz? A gente dá banheiro seca, descarga com serragem, com capina, né? Com esse tipo de... E eu composto aqui sem vergonha nenhuma, o meu cocô, né? Não permito que ele vá poluir a lagoa, a cachoeira, mar, a praia, consequentemente. Que é um problema que a gente tem hoje em Garopaba, não só em Garopaba, mas todo o litoral catarinense. Então, no nosso projeto, a gente também coloca isso para ser regulamentado posteriormente por um decreto do Executivo, que vai precisar criar as normas para isso, mas que o resultado desse banheiro seco possa ser também coletado pela empresa, né? pela empresa contratada. O que acontece, Arenildo? É um negócio até incrível, eu tenho vergonha de falar isso no microfone de uma rádio, os argumentos que os vereadores usam para dizer que esse projeto não é bom, né? Os dois argumentos que foram usados para rejeitar, para dar um parecer, que é isso que a gente está discutindo hoje, amanhã vai a votação parecer pela rejeição do projeto. Porque, na verdade, quando você criou esse projeto de lei, né? Ele vai pelas comissões. A comissão, ele é 3 vereadores lá. São 5 vereadores em cada comissão. Quais são as comissões? Nós temos 3 comissões, para o pessoal entender como é que funciona, Sim, né? Mas quais são as comissões que um desses tem que passar? A nossa Finanças, né? A finanças não precisa, porque não tem impacto orçamentário para a prefeitura, para o executivo. Sim, então passa na comissão que a gente chama de CCJ, mas na verdade é a comissão de legislação, justiça e redação final, que vai analisar se o projeto é constitucional ou não, se ele está de acordo com a nossa lei orgânica, se a redação dele está correta, não está clara, não gera dúvidas. É isso. Não se discute mérito. O projeto é bom, não é? Poderia melhorar, poderia ter tantos dias. Não, isso é mérito. Tá. O mérito é discutido em outra comissão, que é a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, que eu sou presidente. Então, se quer a possibilidade de debater o projeto de fato, o mérito dele, se ele é bom, os vereadores terem a possibilidade, isso está sendo negado para a Câmara. A partir da decisão de um vereador, que é líder da bancada, líder do partido, e que coloca explicações esdrúxulas, né? Para justificar por que ele deu um parecer negativo numa comissão que deveria analisar a constitucionalidade, cujo jurídico da Câmara, da Casa, disse que o projeto é constitucional,
ele não tem nenhum problema nesse sentido. A própria Câmara tem o seu jurídico que diz que é constitucional. Que diz que é constitucional, que o projeto está livre para seguir tramitando. O argumento do vereador Felipe do Ragro ele usou dois argumentos que é uma coisa vergonhosa de ouvir isso de um vereador. Primeiro é que o município já estava fazendo isso, então não tinha necessidade de ter uma lei. Hoje no Brasil se recicla 8% do 100% que deveria ser reciclado. Então a gente está muito longe ainda disso acontecer. Isso dados do Brasil. Dados do Brasil. Garopaba a Resamp tem boa vontade, mas se amanhã, daqui 10 anos, daqui 20, porque a gente faz lei para isso. Se a gente for contar só com a boa vontade das pessoas, Alenilton, ninguém se matava na rua, ninguém tinha que usar cinto de segurança. Não é para agora, é para um futuro, né? É para o futuro. O nosso papel como vereador, Casa Legislativa, é fazer lei pensando em regular as coisas, inclusive o que já está sendo praticado, né? Porque o nosso ordenamento jurídico parte em cima disso, não da prática, em sim do que está, né, direito romano, é o que está no papel, do que está na lei. E o outro argumento é que os agricultores não estão gostando do composto que vem da Resamp, porque vem cheio de plástico. Cara, isso aí tu resolve fácil, isso não é um problema que impeça de uma lei que cria essa obrigatoriedade. Por último, é importante dizer também que essa lei federal, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela obriga que os municípios se adequem. Então, nosso projeto também está ajudando o município nesse sentido, né? A adequar isso, e não é amanhã, não é o ano que vem. Nós estamos dando um prazo de 4 anos, muito maior do que Florianópolis deu, inclusive, para o município de Garopaba se adequar a essa obrigatoriedade. A gente não está fazendo isso a toque de caixa, com sangria desatada, acelerado, de forma alguma. A gente está colocando um prazo bem coerente para a aplicação de uma lei. Em 24 meses, né? Começa em 24 meses o município tendo que dar conta dos grandes geradores, não mandar nenhum tipo de resíduo mais para o aterro de grandes geradores, e aí por diante, em 36 meses os médios e em 48 as residências. Então é um projeto bem coerente, sabe, Arenilton? Que vai gerar impacto positivo para o orçamento, vai reduzir poluição ambiental, vai ao encontro ao discurso, pelo menos no papel, na propaganda da prefeitura, de que quer uma Garopaba mais sustentável. A gente aprovou com voto meu, o único voto da oposição favorável. Teve até voto do Felipe Doado contra esse projeto. O vereador da situação votou contra e eu votei favorável. Isso para mostrar como o meu voto ele é orientado para o que é bom para a cidade. Independente de... Eu não vejo sigla. Sim, hoje eu votei a favor de todas as suplementações até hoje, né, que o prefeito Júnior mandou para a Câmara. O prefeito Júnior, quando era vereador, não votou em uma. E cada suplementação ele ia meter pau no prefeito Sérgio, dizendo que ele não era um bom gestor, porque não sabia se organizar o seu orçamento. Né? Hoje ele manda suplementação todas as sessões. Que aqui também acontece. E eu voto todas, porque eu acho que isso não é dever do vereador ficar trancando isso ou não, porque tem justificativa de movimentar esse recurso no orçamento. E eu votei no Garopaba em Ação, que é um programa que busca construir uma Garopaba mais sustentável, que no seu cerne do projeto busca executar as ODS. Então o nosso projeto também vai ao encontro de ajudar a prefeitura a executar o Garopaba em Ação, esse programa que foi aprovado pela Câmara com o meu voto e com o voto contrário do vereador da situação da base, Felipe do Agro, líder do partido. Então são coisas muito estranhas que a gente tem visto na nossa Câmara, Arenilton. Repito aqui, passam ao largo da vontade do nosso presidente da casa, tem tido uma postura de gestor, né, respeitando as diferenças, mas entendendo que o Poder Legislativo, tu não tranca, porque eu sou contra o projeto, eu não vou trancar ele na comissão. Vota quando for para plenário, vota contra, justifica por quê. Agora tentar barrar o debate, tentar barrar porque o conhecimento desse projeto ao público, mais de 20 municípios já pediram cópia desse projeto. Eu estive semana passada, na quinta-feira, em Blumenau, em São José, entregando cópia do projeto. Fui convidado pela Câmara de Blumenau a falar na tribuna, explicar o projeto. O presidente da casa, que não é do PT, e um outro vereador que também não é do PT, disseram: em 2016 a gente tentou implementar isso aqui, o prefeito não quis, vamos retomar o debate. Né? Tivemos em Florianópolis, inclusive na época, conversando com o vereador Marquito, e vamos retomar o debate a partir da discussão. Quando é que vai para a Câmara? Amanhã a gente vota o parecer, tá? Pela rejeição. Se derrubar o parecer, o projeto volta a tramitar e a gente começa a debater o projeto. Então por isso que é bom e importante, né, de convocar a população, né? Convocar a população, quem está interessado
em ter uma Garopaba de fato sustentável. Que horas é amanhã a sessão? 7 horas da noite, a partir das 7 horas. Terça-feira. Está lá com a gente para defender esse projeto. Não é defender o Rodrigo, o vereador Rodrigo. Amanhã não tem futsal, gente aqui não tem futsal, de repente eu vou dar uma passada lá também. É para a gente poder defender isso, uma economia para recurso público e defender uma Garopaba mais sustentável. Vou ao intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui conversar com o Rodrigo, um projeto interessante que está sendo debatido lá na Câmara de Garopaba, e depois, claro, a gente vai aqui, já estamos quase pertinho de terminar o programa, vou perguntar ao Rodrigo, né? Um assunto também que não foge da questão a nível regional dos municípios e Santa Catarina, né? Sobre as últimas informações envolvendo o Poder Executivo lá de Garopaba. A gente volta daqui a pouco. Só uma mensagem que chegou aqui para nós, o ouvinte mandou dizer: os entraves, infelizmente, a palavra aqui do ouvinte, os entraves, infelizmente, são por conta, né? A pessoa usou conta, tá certo? Eu que me enganei aqui. Os entraves são por conta, infelizmente, da máfia do lixo. É o que diz aqui o ouvinte. Eu volto daqui a pouco. Bem, agora são 12 horas e 55 minutos, 12h55, já estamos quase aqui, chegando o momento final do nosso Jornal do 89. Rodrigo, muitas pessoas aqui de Imbituba, né? Estão aqui te parabenizando por este projeto. Inclusive, estão dizendo que Imbituba também tenha um olhar, né, sobre isso, né? Inclusive, ouvintes também aqui de Paulo Lopes, Imaruí, Garopaba também dá audiência com a gente, pessoal lá do Campo Duna, mandando um abraço aqui para você pelo seu trabalho. Enfim, amanhã, portanto, né, é um momento de quem puder ir na Câmara, passa lá. A partir de que horas? A partir das 19 horas, 7 horas da noite. Certo. Rodrigo, a gente tem aí 5 minutos para que você possa falar como vereador, né? Como a gente sempre fala. O que é que você tem dito, né, nas suas falas? O que é que o Rodrigo vereador tem acompanhado esse processo que envolve a questão gestão, a questão prefeito da cidade, envolvimento com a polícia, investigação, enfim, denúncias? O que é que você tem acompanhado como vereador? Que é o papel de vereador fiscalizar. Exatamente. O que é que você tem para nos dizer? É o que a gente tem cobrado, inclusive na tribuna, que nos permitam fazer o nosso papel legal do vereador, que é fiscalizar e acompanhar o executivo. Essa é a função principal, está na Constituição. E aí muita gente vem nos cobrar, às vezes, porque tu tá falando isso, tá falando aquilo, tá falando da Operação Maestro, do relatório do final da polícia, mas eu até agora não dei uma opinião ainda sobre isso. Sim. Eu apenas estou lendo o resultado, produto de uma investigação que durou 2 anos. O prefeito já falou sobre isso? Não falou sobre isso, não se pronunciou, botou o advogado para falar. É evidente que todo advogado não vai dizer que o seu cliente é culpado, não de cara, né? Ele vai tentar encontrar meios. Ele vai dizer que vai se defender. E é importante que dizer sempre isso, porque a gente sofreu muito quando o presidente Lula passou por toda essa questão judicial, que todo mundo tem o direito à presunção da inocência. A gente vive num Estado democrático de direito, as pessoas têm que ter direito, o prefeito Júnior e todos os que foram indiciados e que podem se tornar réus nesse processo, se virar processo, eles têm que ter o direito de se defender. Isso. E mostrar que não é isso que a investigação está apontando. Qualquer acusação de qualquer coisa. Uma pessoa chegou e disse assim: Arenilton pegou minha caneta. Eu tenho que dizer, opa, eu tenho que me defender. Tem que ter o direito de se defender. Exatamente. Agora nós temos, né, ao mesmo tempo, dizendo isso, dessas garantias constitucionais, fundamentais para todo brasileiro, a gente tem, por outro lado, Arenilton, e aí é isso que eu tenho cobrado da Câmara, os vereadores não podem ignorar um relatório, 143 páginas, da Polícia Civil, né? Porque tem vereador da situação lá dizendo que isso é blog pago, é imprensa, é intriga da oposição. É o que acontece também aqui em Imbituba, às vezes. Não tem como mais argumentar isso. Porque isso não somos nós que estamos dizendo. Isso é a Polícia Civil, depois de 2 anos, aprendendo celular, aprendendo computador, colhendo depoimento e quebrando sigilo bancário. Aí na quebra de sigilo bancário, a gente vai ler no relatório, não é a minha opinião isso aqui, isso que eu estou relatando fato. Então, inclusive, estou vendo aqui a retratação oficial que teve de um erro de redação ali, né, das possíveis penas do prefeito, que pode gerar em torno de 20 anos de prisão, né? Porque são 5 crimes que o prefeito, eu vou centrar aqui no prefeito, porque tem outras pessoas que eu acho que inclusive não vão virar réus nesse processo, foram indiciadas juntos, mas que por conta da conjuntura e da sua participação efetiva, né, nesse possível esquema, como aponta o delegado, né? Quem realmente está ali central, conforme diz o delegado, é o prefeito de Garopaba, que cometeu 5 crimes, segundo o delegado. 3 crimes contra a administração pública,
falsidade ideológica e formação de organização criminosa, que tem, né, uma piora na sua pena, sobe o tamanho da pena quando, né, ele é um agente público. Que foi o erro da redação, que dizia agente público, e a outra questão que era de usando o armamento de fogo. Isso. Nesse caso, ele vai ter a pena, se for condenado, a pena aumentada, porque ele é agente público formando uma organização criminosa. O delegado disse que foram formados 2 núcleos para fazer o quê? Um núcleo interno na prefeitura e um núcleo de empresários da cidade, para fraudar a licitação e poder colocar amigos, né, da prefeitura nesses projetos, nessas obras, e a partir disso fazer o desvio de recurso público, porque ou as obras tinham superfaturamento ou elas não eram executadas totalmente na prática. Então se emitia uma nota, né, para a empresa emitir uma nota e dizer: prefeitura, eu gastei 600 mil reais aqui para fazer tal coisa, mas na prática essa nota tinha o valor real dela era 300, entendeu? Então eram essas fraudes que só foram possíveis porque teve uma peça desse jogo todo, né, desse grupo de confiança, porque tu tem que confiar muito num grupo, ao passo de tu trocar mensagens combinando preço, como eu tô falando, isso aí é o que tá no relatório. Tá no relatório. Eu não tô inventando história aqui. É o que tá no relatório da polícia. Não sou maluco, né? Por mais que eu tenha a minha proteção enquanto vereador, não vou ficar aqui dando adjetivo pro prefeito. Não é esse meu, não trabalho dessa forma. Só o que está no relatório é o prefeito trocando mensagem com o empresário combinando preço. Você não está falando aquilo que ouviu dizer. O que o delegado está dizendo que foi pegado do celular do prefeito e combinação de preços. Né? E teve uma pessoa que é o Spiga, que é um empresário, que fez a GPA e a Escola da Encantada em um portão para a prefeitura. E ele que foi denunciar isso, todo esse esquema na prefeitura. Por quê? Bom, pode não ter ganhado tudo que estava esperando ganhar, aí a gente não sabe. Mas a gente vai vendo que ao longo do processo o quanto o prefeito vai tentando influenciar nisso. E o argumento que a gente tem ouvido também é isso. A gente só está vendo na imprensa falando agora da Operação Maestro. Ninguém fala da quantidade de obras que o prefeito faz, que essa gestão está fazendo, está revolucionando a cidade. Isso aí é falado, né? É falado, isso tem que reconhecer, o marketing dessa isso aí é muito bom. É publicado, claro. Agora, de fato, o que não pode também deixar de falar é um assunto desse, né? Exatamente, e de fato essa gestão ela tem que ser reconhecida pelo volume de obras, ela está fazendo bastante obra. Tem obras, inclusive, que outras gestões poderiam ter feito, que são coisas simples, as pavimentações, drenagem urbana, mas isso não pode ser uma barreira, uma muralha para se esconder atrás, para fazer corrupção, para desviar recurso público. De novo, não estou acusando isso, mas não pode ser justificativa. Eu acho que o rouba mais faz tem que ser enterrado com o Maluf, entendeu? Isso, na verdade, foi criado lá na época do governador Adhemar de Barros, não é nem do Maluf. E eram os apoiadores do Adhemar de Barros querendo justificar os desvios públicos expostos, que estavam todo mundo já sabendo, vai dizer: não, mas ele desvia, mas ele está fazendo a obra. Isso de forma alguma a gente pode seguir ouvindo. Tem mais informações na Câmara sobre isso? Não, ainda não. Certo. O caso voltou a ficar em sigilo, né? O processo está em sigilo. A gente está aguardando agora o quê? Né? O posicionamento do Ministério Público e da Justiça de Santa Catarina. Rodrigo, muito obrigado. A gente, claro, poderia conversar contigo sobre diversos assuntos, mas a intenção nossa era falar sobre esse assunto que está lá na Câmara em relação à questão do teu projeto, sobre essa questão que envolve o município. Claro, a gente não poderia deixar de perguntar. E em outro momento a gente vai te trazer aqui, vamos te acompanhar também no trabalho lá da Câmara. Grande abraço e estaremos, né, possivelmente amanhã fazendo nossa também participação lá na Câmara. Temos os nossos companheiros também lá de Garopaba, né, da Rádio 94, sempre estão nos informando das coisas. Parabéns, sucesso. Obrigado, Arlindo, pelo espaço. Mandar um abraço aqui para os ouvintes da 89.3 FM, sempre à disposição para estar falando aí dos nossos projetos e da política de Garopaba, que eu sei que o pessoal gosta de ouvir uma polêmicazinha de vez em quando. Gosta. Me chama que eu venho aqui para falar sobre mais. Quem não acompanhou a entrevista por completo do Rodrigo, temos no YouTube lá à disposição, é só colocar lá Rádio 89 FM, tá lá no YouTube e também depois nas redes sociais do próprio Rodrigo. O Instagram é como? Rodrigo.oliveira.13. É fácil, só jogar Rodrigo Oliveira lá no Instagram que me acha, e no rodrigogaropaba.com.br, que é o nosso site, com nossos projetos, inclusive de lei, à disposição do que a gente está propondo lá na Câmara. Mandar um abraço. Forte abraço. Mandar um abraço aqui para o Michael, nosso assessor, que está aqui acompanhando também. Um abraço. Valeu. Vem aí o Otaviano Carvalho, tudo o que aconteceu na noite de sexta, que foi até a madrugada.